nossa bandeira. 19 de novembro, Dia da Bandeira, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Bandeiras são símbolos nacionais e cada país possui uma como símbolo. A bandeira de uma nação é um símbolo nacional que representa a soberania deste. Constituída de tecido leve, com as cores e símbolos oficiais do país, e sinalizadoras na marinha mercante e de guerra ou na força naval de um país. A origem das bandeiras perde-se nas névoas da memória. Talvez se encontre no bastão de comando dos chefes tribais o seu mais remoto vínculo com o significado que hoje transporta. Como símbolo militar, teve provavelmente a sua origem no estandarte que os romanos e os outros povos da antiguidade utilizavam como referência para a posição do comandante das forças. Uma das suas formas primitivas, mais conhecidas, era o gonfalão, ou estandarte, que os magistrados da Itália medieval ostentavam nas cerimônias. Era colocado na extremidade de uma haste, ondulando ao vento por ação de um movimento de rotação de quem o transportava. Vamos conhecer todas as bandeiras que o Brasil já teve desde 1500. Primeira bandeira, da Ordem de Cristo, foi criada em 1500, depois da chegada dos portugueses. Foi a primeira bandeira hasteada no Brasil. Pertencia à ordem que financiou as grandes navegações portuguesas. A cruz vermelha estava estampada até nas velas de Pedro Álvares Cabral. Segunda bandeira, a real. Esteve em vigor de 1500 a 1521. Era a bandeira de Portugal quando o Brasil foi descoberto. Como nosso país passou a fazer parte do reino, o símbolo também era hasteado por aqui. O escudo de Portugal está sobre a cruz da Ordem de Cristo. Terceira bandeira, de D. João III. Esteve em vigor de 1521 a 1616. O rei português D. João III era conhecido como o colonizador. Após o descobrimento, o brasão dele foi usado nas bandeiras presentes em viagens de exploração e colonização do Brasil. Quarta bandeira, do domínio espanhol. Esteve em vigor de 1616 a 1640. Em 1580 foi formada a União Ibérica, junção entre as coroas espanhola e portuguesa. Em 1616, o rei espanhol Filipe II assumiu o trono e criou essa bandeira para Portugal e colônias, entre elas o Brasil. Quinta bandeira, da Restauração. Esteve em vigor de 1640 a 1683. Marca o fim do domínio espanhol sobre Portugal. A borda azul, ao redor, representa Nossa Senhora da Conceição, que 6 anos depois tornou-se a padroeira dos portugueses. Sexta bandeira, do Principado do Brasil. Esteve em vigor de 1645 a 1816. Foi a primeira criada especialmente para o Brasil. A esfera de ouro fazia parte de outras flâmulas,
como a do rei português Dom Manuel I. Acima dela ficava a cruz da Ordem de Cristo. Sétima bandeira de D. Pedro II de Portugal. Esteve em vigor de 1683 a 1706, adotada depois da morte do rei português Dom Afonso VI. O verde aparece pela primeira vez e a cor existe até hoje na nossa bandeira. Oitava bandeira, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Esteve em vigor de 1816 a 1821. Em 1815, o Brasil se tornou reino. Na bandeira, criada no ano seguinte, nosso país é representado pela esfera de ouro. Ela foi usada na época do rei Dom João VI. Nona bandeira, do regime constitucional. Esteve em vigor de 1821 a 1822. Última bandeira com símbolos portugueses usadas em terras brasileiras. Foi criada depois que a monarquia tradicional acabou em Portugal, em 1820. Surgia por lá a monarquia constitucionalista. A coroa passou a ser subordinada ao poder legislativo com a instituição de um parlamento. Décima bandeira, a imperial do Brasil. Esteve em vigor de 1822 a 1889. Surgiu durante o governo do imperador Dom Pedro I e marca a libertação política em relação a Portugal. O café e o tabaco representam a riqueza do país e as 19 estrelas são as províncias em que o Brasil era dividido na época. A primeira bandeira do Brasil foi criada e apresentada poucos dias depois da independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. A criação da bandeira do Brasil foi ratificada pelo decreto de Dom Pedro. Ainda não havia sido aclamado e coroado imperador, em 18 de setembro de 1822. As cores da bandeira foram escolhidas por Dom Pedro e o desenho da bandeira foi obra do pintor francês Jean-Baptiste Debré. A inspiração do pintor francês foram bandeiras utilizadas por tropas militares francesas durante o período da Revolução Francesa e do período napoleônico. A bandeira do Brasil Império continha o losango amarelo em dimensão diferente e o fundo verde. O centro do losango era preenchido pelo brasão de armas do Império, que também foi criado por Debré. Décima primeira bandeira, a provisória da República. Esteve em vigor de 15 a 19 de novembro de 1889. Parece até uma versão brasileira da bandeira dos Estados Unidos. Ela foi instituída provisoriamente por 4 dias, após a proclamação da República. Em seguida, surgiria a bandeira que usamos até hoje.
12ª Bandeira Nacional. Foi criada em 19 de novembro de 1889. Essa nova versão foi adotada por causa do decreto número 4, que estipulou a alteração da bandeira e determinou como seria o novo modelo. Essa lei foi assinada pelo presidente provisório Marechal Deodoro da Fonseca. E a nova bandeira foi produzida por Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e desenhada pelo artista Décio Vilares. Ela foi apresentada 4 dias depois da proclamação da República, substituindo a antiga bandeira imperial. A primeira bandeira do Brasil. As principais alterações que aconteceram foram: o losango amarelo teve seu tamanho redimensionado. O símbolo das armas do Império, que constava na bandeira, foi trocado pela esfera republicana de cor azul. Adicionou-se um lema de orientação positivista: ordem e progresso. Lema escrito em letras verdes dentro de uma faixa branca. Na esfera azul foram adicionadas estrelas como representação dos estados brasileiros. As estrelas são uma referência de acordo com a posição das constelações no céu da cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, às 8h30 da manhã. Atualmente, existe uma normatização da bandeira do Brasil que foi estipulada pela Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971. Essa lei dispõe sobre os símbolos nacionais, sendo a bandeira nacional um desses símbolos. Sua última transformação foi realizada no dia 11 de maio de 1992, quando foram adicionadas estrelas que correspondem a Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins. Origem das cores da bandeira do Brasil. A escolha do verde, amarelo, azul e branco não foi acidental, pois cada uma delas refere-se de alguma forma a eventos relacionados com a história de Portugal, país que colonizou o Brasil. Verde. Essa cor era utilizada nas bandeiras dos primeiros povos lusitanos e, com o tempo, tornou-se um símbolo da luta dos habitantes da região de Portugal contra os mouros. O verde tornou-se em Portugal um símbolo de liberdade. Amarelo. Essa cor tornou-se parte do brasão de armas de Portugal, logo após a conquista de Algarve. A cor simboliza os castelos conquistados dos mouros. No caso da nossa bandeira, o amarelo também pode ser uma referência aos Habsburgo-Lorena, a casa dinástica da esposa de Dom Pedro I, Dona Leopoldina. Ao lado nós vemos a bandeira de Portugal como é atualmente. Azul e branco. Essas cores remontam ao condado Portucale, no qual Portugal surgiu. A cor da bandeira desse condado foi escolhida por Dom Henrique de Borgonha. Brasão do condado portucalense. O que significam as estrelas? As estrelas são uma referência aos estados brasileiros.
de acordo com o Decreto de Lei número 5.443, de 28 de maio de 1968, sempre que um novo Estado for criado no Brasil, uma nova estrela deverá ser inserida na bandeira brasileira. O céu da bandeira é cortado por uma faixa branca ascendente com a inscrição Ordem e Progresso em verde. Estas palavras fazem parte de uma frase maior: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. A autoria é do fundador do positivismo, Auguste Comte, cujas ideias influenciaram na criação da República. O lema Ordem e Progresso é a síntese de um sistema filosófico que por algum tempo foi muito bem aceito em certas regiões da Europa e da América, influenciando inclusive a independência dos Estados Unidos e especialmente no Brasil. O lema não reflete um estado temporal do país, mas é uma convocação ao desenvolvimento e indica uma meta, valores a serem buscados. Este é o Auguste Comte, com a sua frase: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Hino à bandeira nacional. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas, o esplendor do cruzeiro do sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, que o Brasil com seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe uma festa